Porão me chama, eu estou aqui, o que é que há? Fala galera, beleza? Professor Elton Chaves na área, o seu professor do Tapa na Pobreza. Eu estou aqui no projeto Bravo Mike, galera. Para quê, professor? Eu estou aqui para descrever para vocês, para destrinchar com vocês o atendimento pré-hospitalar. Você que irá fazer parte do CBMDF. Isso mesmo, galera. Estou muito feliz com o projeto. Eu sei que você que está nos assistindo vai passar geral, porque por aqui você vai ter a oportunidade de conhecer os melhores professores, e são os melhores professores porque nós temos os melhores alunos. Beleza, galera? Então, olha só, uma dica para vocês. No último concurso do CBMDF, eu falava nas turmas presenciais em Brasília. Galera, não vá cair na besteira de já achar que você é bombeiro. Como assim, professor? A galera, às vezes, ia para a sala de aula imaginando que já estava lá. Às vezes eu entrava na aula, a galera estava assim, ó. Marrentão. Não, velho. Tu ainda vai fazer a prova. Não entendi nada, professor. A galera não pode estudar. Vocês não irão estudar achando que vocês são bombeiros. Porque o que eu vou trazer para vocês são as questões da prova. A prova de vocês, ela não tem o mesmo dinamismo do dia a dia que vocês vão encontrar na corporação. Não entendi ainda, Elton. Por exemplo, o trauma. Nós vamos trabalhar o trauma como se ele fosse parado. Primeiro um acontecimento, depois outro, passa 2 dias outro. Por quê? Porque a ideia nossa aqui é que vocês memorizem as questões. No dia a dia não é assim a cinemática do trauma, meu irmãozinho. O nome já diz, cinemática, o movimento do trauma, ele é totalmente diferente. Quer dizer que tu vai trazer questões que não vai estar na prova? Não é isso. Eu só quero que vocês entendam que para passar no corpo de bombeiro, vocês vão estudar do jeito que eu vou mostrar para vocês. Não estudem achando que vocês já estão na corporação e já estão em atendimento. Não é assim. Ah, Elton, lá, quando você fizer parte, quando sair seu nome no diário oficial, que você assumir, beleza, tranquilidade total, você deu o tapa na pobreza. Aí você vai ser treinado pelos colegas que lá estão no CBMDF, que são pessoas excelentes. Aí sim você será um verdadeiro bombeiro na palavra. Sacou a parada? Então eu apresento para vocês o atendimento pré-hospitalar. E hoje, na nossa primeira aula, eu vou trazer para vocês uma questão da prova. Égua, Elton. Velho, na moral, eu sou de São Luís do Maranhão. Então, às vezes, se eu soltar aqui para vocês alguma gíria, eu vou dizendo o que, que significa. A gente fala muito aqui, égua doido. Quando eu falar égua doido, meu irmão, é porque vai estar na prova. Eu já estou te falando que nessa aula de hoje tem uma questão da tua prova. Então, professor, vamos lá, vamos deixar de lero-lero, vem cá que eu também quero e eu vou apresentar para vocês a tela da verdade. Então, vem para a tela da verdade e vamos de atendimento pré-hospitalar. Professor Elton Chaves, o seu professor do Tapa na Pobreza. Estou com vocês aqui no projeto Bravo Mike. É isso aí, galera. Então, vamos nessa. Povo de Deus, olha só. Quando nós falamos em trauma, o que, que eu preciso entender? O nome é atendimento pré-hospitalar. Então é óbvio que você vai trabalhar onde? No ambiente extra-hospitalar. Beleza, professor, descobriu o Brasil. Não. Trauma, galera, não é um acidente. Olha que definição belezinha. Tudo que eu trago para vocês tem como referência o PHTLS. É daqui que sai a prova, galera. Então, olha só. Trauma não é um acidente, mesmo que muitas vezes seja referido como tal. Então, entenda. Normalmente, um acidente é definido como um evento inesperado. Questão de prova. Acidente é um evento inesperado. Beleza? Beleza. Ou como um causado por um descuido. Então, um trauma pode ser um evento inesperado ou causado por um descuido. A maioria das mortes e das lesões por trauma se encaixam na segunda definição, ou seja, causado por descuidos, mas não na primeira. E, portanto,
são evitáveis. Então isso aqui é interessante, vocês vão ver muito isso na cinemática do trauma. A maioria dos traumas, eles são por descuido, por falta de atenção, por erro humano. Então esses erros, essa falta de descuido, ela poderia ser evitável. A prevenção, gente, tem sido muito bem sucedida aonde? Nos países desenvolvidos. Embora ainda tenha-se o quê? Um longo caminho a percorrer. Nos países em desenvolvimento, somebody love, incluindo o nosso Brasil baronil, onde a infraestrutura mal desenvolvida, né, apresenta uma importante barreira aos esforços de educação e prevenção. Então, trauma não é um acidente. Na maioria das vezes, trauma é provocado por um descuido. Beleza, beleza. Um acidente é definido como um evento inesperado. Valeu? Professor, eu não entendi. Então, vamos aqui. Os incidentes traumáticos se enquadram em duas categorias: intencional e não intencional. O que é uma lesão intencional? Resulta de um ato realizado com a intenção de prejudicar, ferir ou matar. O indivíduo deu um tiro no outro, deu uma facada no outro, pegou seu carro e atropelou uma pessoa que estava por ali passando. Então, isso é uma lesão intencional. Lesão traumática ocorre quando? Não como resultado de uma ação deliberada. Deixa eu voltar. Ó, não como resultado de uma ação deliberada, beleza? Mas como uma consequência não intencional ou acidental. É considerada não intencional. Então, uma lesão traumática é algo não intencional, tá vendo? Uma lesão intencional é algo realizado com a ideia de quem? Com a ideia de ferir, machucar, prejudicar. Então, os incidentes traumáticos podem ser intencionais e não intencionais. Belezinha? E agora, galera, vamos entender aqui como é que nós dividimos o trauma. Isso aqui é apenas, galera, uma introdução para a gente chegar nas questões. O atendimento ao trauma é dividido em pré-evento, evento e pós-evento, beleza? As ações podem ser tomadas para minimizar o impacto da lesão traumática durante qualquer uma das três fases do atendimento ao trauma. O prestador de cuidados pré-hospitalares tem responsabilidades cruciais durante cada fase. Beleza? Show de bola. E aí, olha só, agora vocês vão olhar aqui nos meus olhos. Eu mostrei para vocês o que tem no PHTLS conceitual. Muito pouco provável que o que eu mostrei caia na prova. Agora, a partir desse momento aqui, a questão está aqui. Não entendi, Elton. Vamos entender. Olha só. Quando eu falo de trauma, quando eu falo em acidente pré-hospitalar, quando eu falo de um incidente, de uma lesão, quando o socorrista vai atender a vítima, essa vítima que pode estar viva, pode estar morta, eu não sei como ela vai estar, eu não sei qual o grau de ferimento dela, eu não sei nada a princípio. Eu sei que ali há um acidente, um incidente. Beleza. O que é que eu devo fazer? Questão de prova. No passo a passo do atendimento pré-hospitalar, a primeira etapa, a primeira situação a ser analisada antes de qualquer coisa é o cenário seguro. Não entendi. A primeira etapa do atendimento é avaliar a cena, galera. Por quê? Eu vou avaliar a cena, eu vou isolar a cena para que eu consiga atender esse paciente. Então, a primeira etapa do atendimento não é a avaliação primária. A primeira etapa do atendimento chama-se avaliação da cena, cenário seguro. Quem vai ali socorrer essa vítima precisa que, envolto do local que a vítima esteja, haja o quê? Um grau de segurança para que ele possa atendê-lo. Imagina o seguinte, o indivíduo está, outro dia, eu viajando, uma Scania atravessou na BR-135, aqui no Maranhão. E aí fez aquele mundão de pessoas ali engarrafadas. Todo mundo descendo do carro para olhar. Olha só, cada um que descia do carro para olhar poderia virar a próxima vítima. Quando chegou a Polícia Rodoviária Federal, foi que a primeira chegou no local, a primeira coisa que eles fizeram, eles
isolaram a cena para que eles pudessem atender a vítima que ali estava. Então, a primeira etapa de qualquer situação do trauma na tua prova é a avaliação da cena. Eles podem perguntar por quê? Porque eu preciso ter a minha integridade física preservada enquanto socorrista, beleza? A partir desse momento, eu vou passar para a avaliação dita o quê? Primária. E na avaliação dita primária, existe, galera, uma sequência que eu preciso entender de letras que cai na minha prova, que eu vou mostrar para vocês aqui. Vem para a tela da verdade. Então tá aqui, ó. A primeira situação aqui bonitinho, ó. Tá aqui, ó. Tá bem aqui para vocês. Quando eu trabalho, galera, quando eu trabalho na avaliação primária, eu vou trabalhar com esse mnemotécnico chamado de X, A, B, C, D, E. Olha só, o X, A, B, C, D, E, ele vai ser executado na avaliação dita avaliação primária. Avaliação primária, beleza? Show de bola. E eu preciso seguir esta sequência. Esta sequência aqui é uma das questões da tua prova, galera. O que significa o X, galera? O X significa o quê? Significa que você vai avaliar a exsanguinação. Não entendi. As hemorragias externas, galera, daquela vítima. Beleza? O A significa o quê, galera? O A significa abertura da via aérea e estabilização da coluna cervical. O A significa abertura da via aérea e estabilização da coluna cervical. O B significa ventilação. O C significa circulação. O D, disfunção neurológica. E o E é a exposição da vítima ao agente agressor. Beleza, professor? Tá rápido? Não, galera. Eu estou só apresentando para vocês para que eu possa entrar agora com força aqui, galera. Ó, o que significa o X? Hemorragias exsanguinantes. É o controle do sangramento dito o quê? Externo. Então, a primeira situação a ser vista é o X. Hemorragia exsanguinolenta, controle do sangramento externo. Olha aqui em mim. Regra geral, tá sangrando, deixa apertado. O que é isso, Elton? Hemorragias externas, a conduta inicial é compressão direta no ponto sangrante. Não tem história de elevação de membro, não tem história de compressão indireta, não. É compressão direta no ponto sangrante. Lembra, tá sangrando, deixa apertado. Essa é a regra geral. Se eu não conseguir fazer a compressão direta no ponto sangrante, eu vou partir para algo chamado de torniquete. Portanto, o torniquete é a última opção. Isso cai na prova de vocês. O torniquete não é a primeira opção. O torniquete é a última opção. E ele é usado em que situações? Em esmagamento traumático e amputação traumática, quando eu não consigo fazer a compressão direta no ponto sangrante. Beleza? Eu tenho três tipos de situações de sangramento. O arterial, que o sangue é vermelho vivo e pulsátil. O venoso, que o sangue é vermelho escuro e ele vai derramar. Ele vai, como a gente fala, escorregar. Ele vai extravasar sem pulsar. E o capilar, que normalmente vai provocar um sangramento lento, certo? Que vai formar equimoses, belezinha? Que vai formar hematomas. Eu não sei o que é isso. Tudo isso está sendo apresentado para vocês. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: tu fez a avaliação da cena, o cenário é seguro para você agir, tu vem para a avaliação primária, aí tu vai seguir uma sequência. A primeira é examinar hemorragias externas.
E a partir daí você faz compressão direta no ponto sangrante. Beleza? Regra geral é essa. Exceção, quando eu não consigo fazer a compressão direta no ponto sangrante, eu vou para o torniquete. No torniquete, no caso, são lesões de extremidade. Se a questão traz para vocês uma evisceração, as vísceras estão para fora, você não vai fazer compressão direta e nem tampouco torniquete. Você vai colocar um pano limpo por cima das vísceras. Aquele pano ficou enxaguado de sangue, coloque outro pano por cima até chegar ao hospital. Copiou, colou, guardou, guarda essa situação. Outra coisa, você não vai pensar muito. Se você pensar muito, você vai errar. Siga o que eu estou te falando. Beleza? Volta para a tela da verdade, volta para a tela da verdade aqui. Então tá aqui para vocês, galera. No X, a concentração de hemorragia externa grave, galera. Belezinha? Certo? A abordagem a esta deve ser antes mesmo do manejo das vias aéreas, beleza? Uma vez que, epidemiologicamente, apesar da obstrução de via aérea ser responsável pelos óbitos em um curto período de tempo, o que mais mata no trauma são as hemorragias graves. Então, o X é e será o primeiro a ser avaliado. São as hemorragias externas. Hemorragia arterial, hemorragia venosa, hemorragia capilar. Já falei para vocês a característica de cada um. Beleza? Agora nós vamos aqui, galera, para o A. Eu saí do X, que é o primeiro, e passo para o segundo, que é o A. O A é gerenciamento de vias aéreas e estabilização da coluna cervical. Beleza? Esse nome é forte, volta para cá porque aqui tem questão de prova. O A é o gerenciamento, a abertura das vias aéreas, pode ser também, e a estabilização da coluna cervical. Vocês podem encontrar por aí uma pegadinha na prova, falar que o A é a abertura da via aérea, é o gerenciamento dessa via aérea e colocar o colar cervical. Tá errado. Gente, não é em todas as situações que eu vou usar o colar cervical. O que eu tenho que lembrar é o seguinte: o A, abertura de via aérea, gerenciamento dessa via aérea e estabilização da coluna cervical. Se eles te perguntarem qual é a principal causa de obstrução de via aérea, anota aí: queda da língua para a hipofaringe. Queda da língua para a hipofaringe. Eu não sei o que é hipofaringe. Goela, meu velho, goela. Ah, agora eu sei. Pronto. É óbvio que na prova não vai ter goela, beleza, galera? Olha a emoção. Valeu? Outra coisa importante. Muito importante. Eu não coloco o colar cervical em todas as situações. Cuidado com isso, eu estabilizo a minha coluna. E eu posso estabilizar através de duas manobras. Uma chama-se chin lift e a outra chama-se jump thrust. Eita, velho, lascou tudo, lascou nada. Chin lift, jump thrust. Eu vou te mostrar na tela da verdade e vou te dar uma dica que tu não vai errar. Volta para a tela da verdade, volta para a tela da verdade. Então, bora lá. No A, deve-se realizar a avaliação das vias aéreas, certo? No atendimento pré-hospitalar, porque entre 60% e 85% das mortes evitáveis ocorre por obstrução de vias aéreas. Beleza? Para a manutenção das vias aéreas, utiliza-se as técnicas de chin lift, que é a elevação do queixo, e jump thrust, que é a anteriorização da mandíbula. Chin lift, tu vai lembrar o seguinte, ó, chin lift é utilizado em situações de clínica, exemplo, o cara infartou, o cara teve um acidente vascular cerebral. Aí o que que eu faço? Eu abro a via aérea dele, utilizando como referência a elevação do queixo. Na prova tu vai marcar aqui o chin lift. E o jump thrust, T de trauma. Tu vai lembrar que você vai fazer a anteriorização da mandíbula. Mas o jump thrust normalmente é a manobra utilizada em situações de trauma. Ó, jump thrust.
Jan Trush. Beleza, beleza. T de trauma. Guarda isso com muito carinho, com muito amor. Eu não estou te falando aqui em que todas as situações no trauma a via aérea será aberta pelo Jan Trush. A maioria será anteriorizando a mandíbula. Em algumas situações eu posso utilizar a elevação do queixo, que chama-se manobra de chin lift, beleza? Proteção da minha coluna cervical em vítimas conscientes. Belezinha? Considerar uma lesão da coluna cervical em todo doente com traumatismo multicêntrico. Todo politraumatizado, eu tenho que avaliar como se ele tivesse o quê? Com uma lesão na coluna cervical. Belezinha? A minha proteção da coluna cervical pode ser pelo colar cervical. Valeu? Então vem aqui. Guarda isso aqui, galera, ó. Essa é a manobra de Jan Trush, ó. Anteriorização da mandíbula. Então, tu vai lembrar, tranche T de trauma. É a mais utilizada nas situações de trauma, suspeita de trauma. Beleza? Beleza. Em situações de elevação do queixo. Elevação do queixo. Ó, você vai pegar sua mãozinha aqui na região frontal, conhecida como testa, e vai elevar o queixo da vítima. Aqui é a manobra dita de chin lift. Chin lift. Possivelmente na sua prova deve cair a manobra de Jan Trush. Valeu? Mais uma vez aqui por osmose, galera, para impregnar. Ó. Manobra de chin lift. Preservação da via aérea com inclinação da cabeça e elevação do queixo. Apenas se não houver suspeita de lesão cervical. Tá vendo, galera? Manobra de Jan Trush. Proteção da via aérea com elevação do ângulo da mandíbula. Nessa situação aqui, galera, é para quê? Situações onde há suspeita de lesão cervical, em situações de trauma. Bota a prova, quer passar, o Elton vai te ensinar. O Elton Chaves, 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 é o professor mais divertido, pode crer. O Elton Chaves, 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 dá uma aula muito fácil de entender. Isso. Vamos lá, galera. Elton Chaves, também conhecido como inimigo do ritmo. Valeu? Então, hashtag isso não cai na prova, mas o B cai. O B significa o quê? Ó, é a terceira etapa. O B é a terceira etapa, é a respiração. É onde eu vou ventilar e oxigenar a vítima. Então, no B, deve-se avaliar se a respiração está adequada, a frequência respiratória, a inspeção dos movimentos torácicos, se há cianose, ou seja, a cianose é os lábios azulados, se há desvio da traqueia e a observação de uso da musculatura acessória. Então, eu vou expor o tórax e realizar a inspeção, a palpação, a ausculta e a percussão. É isso que eu vou fazer no B. Em outras palavras, eu vou saber se a vítima está respirando ou não. Valeu? Guarda isso com carinho, guarda isso com amor. O C, galera, tem a ver com hemorragias, controle das hemorragias, perfusão e outras hemorragias. Como assim? No C, a circulação e a pesquisa por hemorragia são que os principais parâmetros de análise. A maioria das hemorragias é estancada pela compressão direta no foco. Foi o que eu falei lá no X, beleza, galera? Então, C, circulação, perfusão, beleza? E outras hemorragias. Belezinha, tranquilidade total. Então, guarda isso com muito carinho. Externas, grandes hemorragias. E no C se refere às hemorragias internas, onde deve-se investigar perdas de volume sanguíneo, não visíveis, analisando os principais pontos de hemorragia interna no trauma, que é na pelve, no abdômen, nos membros inferiores. Avaliando os sinais clínicos de hemorragia, como tempo de enchimento capilar lentificado, pele fria e pegajosa, comprometimento do nível de qualidade de consciência. Pele fria e pegajosa, a gente vai ter aula sobre isso, ó. Tem muito a ver com o estado, se está sangrando, de choque hipovolêmico. Beleza? Então, quando falar de choque hipovolêmico, lembra de hemorragias. Valeu, galera? Então, muita calma nessa hora. Cuidado com essa sequência de letras, beleza? Para que vocês, no dia da prova,
Não erre uma questão que eu estou te falando. Essa aula, galera, é uma questão da prova de vocês. Eu vou entregar essa prova para vocês. Podem ter certeza disso. Nós não estamos aqui fosforilando, não, galera. Valeu? Nós estamos aqui trazendo para vocês as questões da prova. Vamos aqui. D. O D é a disfunção neurológica. No D são feitas o quê? As análises do nível de consciência, tamanho e reatividade das pupilas, presença da hérnia cerebral, se tem, né? Dos sinais de lateralização, bem como do nível de lesão medular. Então, no D, eu vou avaliar a disfunção neurológica. Então, no D, o objetivo principal é minimizar as chances de lesão secundária pela manutenção da perfusão adequada do tecido cerebral. Aqui é importante aplicar a escala de coma de Glasgow, então onde ela é aplicada na disfunção neurológica, no D, escala de coma de Glasgow, beleza, galera? Professor, o que é uma lesão secundária? O que é uma lesão primária, Elton? É aquela lesão direta, aquela lesão decorrente do trauma, certo? Aquela lesão impacto direto. E a lesão secundária, ela surge em consequência do trauma. Beleza, galera? Show de bola? Então, vem aqui conosco. O que é o E? Exposição total do paciente. Então, exposição da vítima ao agente que agrediu. No E, a análise da extensão das lesões e o controle do ambiente com prevenção da hipotermia são as principais medidas realizadas. O socorrista deve analisar, entre outros pontos, sinais de trauma, sangramento e manchas na pele. Belezinha? Por que prevenção de hipotermia? A hipotermia, ela leva a arritmias e isso pode levar a parada cardiorrespiratória. Beleza, galera? Show de bola? Então, deu para vocês entenderem. Então, é exposição da vítima ao agente agressor. Ou seja, eu vou expor a vítima. O que aconteceu? Qual foi o agente que agrediu essa vítima? Eu vou avaliar isso no E. Beleza? Agora, bora para os sinais vitais. Gente, o que são sinais vitais? Eu preciso medir um conjunto preciso de sinais vitais, beleza? É um dos primeiros passos na revisão secundária, somebody love, ou após a reavaliação da revisão primária, quando alguns minutos estão disponíveis durante o transporte. Então, ó, a avaliação primária, rapaz, eu estou vendo a prova de vocês, ó, a avaliação primária. Avaliação primária X, A, B, C, D, E. A avaliação secundária, sinais vitais. Então, a avaliação secundária, que é a terceira fase, né, galera, do atendimento, certo? É onde eu vou olhar com precisão, com riquezas de detalhe, os meus sinais vitais. Essa é a regra geral. E se por acaso sobrar algum tempinho da avaliação primária, eu faria uma reavaliação, belezinha, ainda na revisão primária. Mas a nível de prova, lembra, sinais vitais, feito na avaliação secundária. Guarda assim que você vai acertar. O que é a frequência ventilatória? A frequência ventilatória, galera, é o total de respirações por minuto. Está aqui para vocês. No adulto, é de 12 a 20 respirações por minuto. Belezinha? Essa frequência ela varia dependendo da idade. Valeu? Depois, ó, eu vou até tirar isso aqui, ó, que eu tirei aqui do capítulo de trauma pediátrico, tá? Tire isso bem aqui, porque depois eu mostro para vocês no contexto pediátrico. Não se preocupe com isso. Eu quero que você aprenda primeiro aqui no contexto do adulto, é de 12 a 20. Uma frequência de 20 a 30 respirações por minuto indica uma frequência de borda anormal. Sugere o início do choque e a necessidade de oxigênio complementar. Uma frequência superior a 30 respirações por minuto indica um estágio tardio de choque e a necessidade de ventilação assistida, de invadir a via aérea. Então, olha só, entre 12 a 20 está de boa na lagoa. Entre 20 a 30 no adulto, o indivíduo está entrando em choque, beleza? Acima de 30, ele está em choque descompensado. Então, a via aérea dele tem que ser assistida, normalmente através da intubação. Aqui é mais, galera, para o pessoal. Eu trouxe mais por questão aqui de pecar por excesso, mas teoricamente eu não vejo isso aqui cair para vocês no corpo de bombeiro, essa situação aqui, mas vou ler com vocês. O evento fisiológico que favorece o aumento da frequência ventilatória é a acidose causada pelo choque.
mas geralmente está associado a uma diminuição do volume atual. Estas duas frequências ventilatórias indicam a necessidade de procurar fontes potenciais de infusão prejudicada. O monitoramento do EtCO2, o que é EtCO2? É a eliminação do CO2. Aqui faltou um 2. Geralmente resulta em uma frequência ventilatória precisa. Trouxe por situações aqui de pecar por excesso por omissão, mas pouquíssimo provável. Isto aqui está na prova de vocês. Agora, essa parte aqui cai não. Despenca geral. Valeu? Lembrando que há várias aulas que eu estou gravando para vocês, que está aqui no projeto Bravo Mike, aonde nós explicamos tudo, galera. Aqui é a primeira aula. Valeu? O que é o pulso? O pulso eu vejo lá, revisão secundária, e o pulso é mais precisamente determinado pelo pulso normal de um adulto entre 60 a 100 batimentos por minuto. Acima disso, taquicardia, abaixo disso, bradicardia. Frequências mais baixas, exceto em indivíduos atléticos, né, devem ser consideradas como um coração isquêmico, aumentos medidos ou uma condição patológica como um bloqueio cardíaco completo. Então, em média, entre 60 a 100. Um pulso na faixa de 100 a 120 batidas por minuto indica que o paciente está em choque, ele está sangrando, tá? Então, ele tem o início de taquicardia. Um pulso acima de 120 é um sinal indicativo de choque, a menos que seja causado por dor ou medo. E um pulso acima de 140 é considerado crítico, galera. Beleza? Show de bola. Então, olha aqui em mim, olha aqui em mim. Você vai lembrar essa referência. Frequência respiratória. É isso que eu quero que tu saiba. Entre 12 a 20 no adulto. Menor do que 12 é uma bradipneia. Acima de 20 é uma taquipneia. Quanto maior essa frequência, quando ela está entre 20 a 30, indica que a vítima está entrando em estado de choque. Acima de 30, ela deve estar em choque, o choque já é descompensado e eu tenho que assistir a via aérea dessa vítima. Beleza? Pulso, 60 a 100. Menor do que 60, bradicardia. Acima de 100, taquicardia. Exceção, atletas, pessoas como vocês que serão do corpo de bombeiro, que fazem atividade de forma regular, vocês em repouso terão sempre uma frequência entre 50 a 60. Essa é a média. Na prova, só quero que tu lembre disso, 60 a 100, beleza? Uma frequência acima de 140, a vítima está em choque descompensado. Beleza, galera? Entre 100 a 120 é uma vítima que tem uma taquicardia, é uma vítima que, ou 140 também taquicardia, mas uma vítima entre 100 a 120 é uma taquicardia que pode ser provocada por medo, por angústia, por dor, agora, ou por sangramento mesmo. Agora, uma frequência cardíaca acima de 140 é uma taquicardia gravíssima, normalmente no trauma associado a choque hipovolêmico. Valeu? Volta para a tela da verdade, volta para a tela da verdade. Professor, tá muito rápido. Volta o vídeo, nenezinha. Pressão arterial, galera. Pressão arterial. Olha só. A pressão arterial é um dos sinais menos sensíveis do choque. Não começa a cair até que o paciente esteja profundamente hipovolêmico, ou seja, perdendo sangue, tá? A diminuição da pressão arterial indica que o paciente não pode mais compensar a hipovolemia e a hipoperfusão. Em pacientes saudáveis, a perda de sangue pode exceder 30% do volume sanguíneo, antes que o mecanismo compensatório do paciente falhe e a pressão arterial sistólica caia abaixo de 90. Em média, a nossa pressão vai ser isso aqui, 120 por 80. Beleza, galera? Show de bola? O que acontece? Débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Volume sistólico, volume de contração do coração. Em repouso, o nosso coração ele vai bombear em torno de 4 a 6 litros por minuto. Isso não cai na prova. Cai não, olha a prova passada. Beleza? Quando eu estou em atividade, é óbvio que essa frequência vai aumentar, certo? E que eu vou ter um débito maior, mas em repouso entre 4 a 6 litros por minuto. Quando o indivíduo começa a sangrar, a frequência cardíaca aumenta e o débito cardíaco continua estável. Isso faz com que a pressão não se altere. Portanto, a pressão vai se alterar quando o choque for um choque hipovolêmico grave, um choque hipovolêmico na fase descompensada. Um choque hipovolêmico, perda de sangue, perda de volume, na fase, vou botar aqui de descompensado. Beleza, galera? Guardou isso com carinho, guardou isso com amor.
Valeu? Então aqui a nossa referência, tudo tirado do PHTLS, nada é da boca do Elton Chaves. Valeu, galera? Então, olha só. Vocês têm nesse vídeo uma questão de prova. Onde tem número, tem questão. Pô, professor, cara, é o seguinte, velho. É muito difícil. Volta o vídeo. Vê com calma. Porque quando você não é da área, por exemplo, você não é educador físico, você não é nutricionista, você não é enfermeiro, você não é médico, certo? Quando você é de uma área que não tem a ver com a parte da saúde em si, pode ser que, a princípio, para você, você tenha mais dificuldade. Por isso que eu te falo, é só lembrar do que eu te disse aqui, que vocês acertam geral qualquer questão. Não precisa pensar muito. Se vocês lembrarem da avaliação da cena, que é a primeira etapa, a segunda etapa, avaliação primária, a terceira etapa, avaliação secundária, lembrar que na primária tem um X, A, B, C, D, E. Lembrar que na secundária eu avalio os sinais vitais, belezinha? E lembrar dos sinais vitais da frequência cardíaca, que é o pulso, da frequência respiratória e da pressão arterial. Véi, vocês acertam qualquer questão de concurso. Valeu? Tamo junto. Fui!